A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que nos diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amados e amadas em Cristo Jesus, a carta aos Hebreus até hoje não se descobriu a sua autoria ao certo. Muitos atribuem a sua autoria ao apóstolo Paulo, mas é uma atribuição prematura em minha concepção, pois aqueles que dizem que Paulo foi o seu escritor é pelas características de linguagem que esta carta traz com as cartas pastorais do apóstolo Paulo. Mas o que importa para nós não é a sua autoria humana, mas o que importa para nós é a sua autoria divina, porque toda a palavra do Senhor ela é inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. E aqui o autor, a carta aos Hebreus, ele vai dizer acerca dos pastores: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Amados e amadas em Cristo Jesus, quando aqui o autor da carta aos Hebreus fala desta fé, ele não fala de uma fé qualquer, não fala de uma fé aquela que se espera pelo milagre, daquela que se espera pela realização de uma bênção grandiosa em nossas vidas. Não é esta fé, mas é a fé para a salvação. É a fé de Atos capítulo 16, versículo 15, quando o apóstolo Paulo vai dizer ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando o carcereiro perguntou: o que hei de fazer então para também herdar aí a vida eterna? E aí esta foi a recomendação do apóstolo Paulo para com o carcereiro. Amados e amadas em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, há uma necessidade de aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que esperam nele. Creia que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Todo-Poderoso, que pode, aleluia, além de nos abençoar aqui, os 100 vezes mais, como Cristo disse em seu ministério terreno a Pedro, mas no porvir ainda nos dá a vida eterna, que é a maior dádiva, aleluia, que um ser humano pode alcançar depois da salvação, é entrar na cidade santa pelas portas. Quando Jesus buscar a sua igreja, quando Jesus vier nos buscar, muitos já se esqueceram do arrebatamento da igreja, muitos já se esqueceram das coisas que haverão de vir. É promessa bíblica, é profecia bíblica, e tudo quanto está na Bíblia um dia irá se cumprir. Esta é a certeza absoluta que temos. Mas a nossa vida diária exige tanto de nós, que tanto apego às coisas daqui, que acabamos muitas vezes esquecemos do que há no porvir, do céu que espera a mim, do céu que espera a você. Mas jamais ninguém irá para o céu se não tiver antes fé para a salvação. Jamais receberá de Deus milagres, bênçãos, exaltação, que é a fé para milagres, se antes este não tiver a fé para a salvação. Então a fé para a salvação é algo primordial. A fé para a salvação é algo essencial. A fé para a salvação é algo excelente na minha e na sua vida, pois crendo que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, crendo no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, eu estou então apto a recebê-lo como meu Salvador, e aceitando-o, eu passo então a fazer parte, aleluia, daqueles que irão um dia entrar na cidade santa pelas portas. Todavia, esta é apenas uma das fé que temos que ter em Cristo Jesus. E a fé é tão importante que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é algo que é sobrenatural.
A fé, ela move também o sobrenatural. Certa feita, Cristo Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a este monte, remova-te daqui para lá, e assim vos sucederá. Amados e amadas em Cristo Jesus, a fé é algo importantíssimo na vida do cristão. A fé é algo de suma importância na vida daquele que busca Deus. Mas é exatamente isto que o inferno, o adversário da igreja, o inimigo de Deus, busca roubar de mim e de você: a esperança, a fé, a nossa fé depositada em Deus. É certo que as lutas e provações, elas tentam minar a nossa esperança, tentam minar a nossa fé, tentam minar a nossa comunhão para com Deus. Mas lembro-me do apóstolo Paulo dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para com a tentação vos dar também o escape. Deus jamais permitirá que a luta, a provação, a tribulação do dia a dia roube a tua fé, a tua esperança e a tua comunhão para com Deus. Não, jamais. Até porque o primordial daquele que tem fé em Deus é o relacionamento com Deus, é relacionar-se com Deus, não uma vez por mês, não, mas todos os dias. Aquele que tem fé em Deus deve relacionar-se com Deus. E a fé é tão importante que em 4 partes da Bíblia Sagrada, 2 no Velho e 2 no Novo Testamento, vai dizer ao Senhor o seguinte: aleluia, que importa que aquele que se chega a Ele, chega-se com fé. Aquele que se chega a Deus, chega com fé, sabendo que Ele galardoa aqueles que o buscam, aqueles que o clamam, aqueles que pedem a Ele. Amados e amadas em Cristo Jesus, o justo viverá da fé, diz a palavra santa do nosso Deus. E Hebreus 10:38 dirá o seguinte: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé, então, ela é primordial para a minha e para a sua vida. Ora, parece que aqui o autor de Hebreus, ele então, conhecendo de repente as epístolas pastorais de Paulo, onde Paulo afirma: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, vai dizer: imitai a fé dos pastores, imitai a fé daqueles que vos pregaram a santa e gloriosa palavra de Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, muitos são Maria vai com as outras, muitos são imitadores daquilo que não presta, imitadores daquilo que não traz edificação nenhuma. Mas o que nós devemos imitar, na verdade, muitos esquecem de imitar. Imitar, aleluia, aqui significa copiar. É um exemplo que deu certo, copiar um exemplo que foi mais do que certo. E aqui a fé dos pastores, daqueles que nos transmitiram a palavra, daqueles que estão arraigados em Deus, como também eu e você estamos. A fé destes deve ser copiada. A fé destes deve ser, aleluia, um referencial para a minha e para a sua vida. Lembrei-me de Eliseu. Eliseu é sunamita. Ele tinha um exemplo de vida tão interessante que chamou a atenção de sunamita, que disse a seu esposo: vejo que este que passa por nós é um homem de Deus. Então façamos um local, um quarto, um aposento, para quando ele passar por nós aqui, possamos então trazê-lo para cá, ele que possa pernoitar, ou então passar 1 ou 2 dias. Amados e amadas em Cristo Jesus. Ora, interessante é que naquela época não havia diferença na indumentária, não havia diferença na vestimenta dos hebreus naquela época. Não era pela vestimenta que ela diferenciou, que ela reconheceu Eliseu como homem de Deus, mas quem sabe pela fé que ele tinha em Deus, mas quem sabe pelo seu testemunho pessoal que ele tinha para com Deus. E então ela o chama para a sua casa, e ele então irá pernoitar ali diversas vezes, quando irá passar pela casa de sunamita, ali junto com seu esposo, né? E irá pernoitar no quarto que ela construíra, melhor dizendo, para Eliseu e o seu moço. Todavia, um dia ela teria que ter fé, ela teria que demonstrar a sua fé. Ela então recebe de Deus um filho, mas o seu filho, estando em uma certa idade,
ele então tem uma dor de cabeça forte, ele vai até a sua mãe e morre, né, por volta de meio-dia, nos braços de sua mãe. E ela então deixa o seu filho no quarto do profeta. Vai até o seu esposo dizendo, irei atrás do profeta. Seu esposo pergunta, tudo vai bem? Ela disse, tudo vai bem. Isto é uma fé genuína em Deus. Ainda que a situação esteja contrária, a situação esteja drástica, a situação esteja desastrosa na minha e na sua vida, mas a nossa fé em Deus nos tranquiliza. Sabemos que Ele é fiel para nos dar aquilo que nos prometeu. Então, amados e amadas em Cristo Jesus, temos que ter fé. Fé para a salvação, temos que ter fé, fé no milagre, fé no impossível. Quem tem fé em Cristo sabe, a luta, o deserto da provação, jamais o fará cair, jamais o fará retroceder, jamais o fará prostrar-se diante das lutas, mas em pé estará diante do nosso Deus. E aqui o versículo vai dizendo, a fé dos quais imitai, e imitai, né? Não somente a fé, mas também a vida destes. Ora, lembrei-me do mesmo autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, sabendo que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, amados e amadas em Cristo Jesus. Não basta apenas ter fé, não basta apenas orar, mas também o testemunho pessoal. A tua vida de intimidade, de relacionamento para com Deus, deve ser notória a todos, para que saibam que Deus, que você serve, é o Deus da sua vida, é a quem comanda a tua vida. E então Deus, vendo a tua fé, teu esforço, a tua oração e a tua vida de conformidade com os princípios externados por Deus, na Bíblia Sagrada, certeza absoluta, a vitória é mais do que certa. Amados e amadas em Cristo Jesus, siga esses princípios, siga esses conselhos e será bem-sucedido e será bem-sucedida em uma vida próspera e abençoada por Deus aqui e no porvir, a vida eterna. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus e receba a bênção de Deus em nome de Cristo Jesus.